O Ian vai falar sobre Flux Redux. Ian, então. Bom dia, gente. Tá, todo mundo consegue ver bem os slides? Tá tranquilo? Beleza. Então, pessoal, bom dia. Agradecer primeiramente a presença de todo mundo. Então, quinta-feira, né, a gente teve que deixar de trabalhar para poder vir no evento. Isso é bacana. Então, eu vou falar sobre dois assuntos que estão muito em alta hoje na comunidade de front-end, né, que é o Flux e o Redux. Então, me apresentar, eu sou o Ian, eu trabalho na MLearn, é uma startup na área de educação. Eu também sou bastante ativo em comunidade, gosto muito de ir em evento, dessa troca que evento gera, e eu organizo o GDGBH e o FEMUG. E, para começar a palestra, eu queria apresentar alguns cenários de desenvolvimento para vocês que eu tenho certeza que vocês vão se identificar. Quando a gente vai, por algum motivo, fazer alguma manutenção no software, a gente passa a maior parte do tempo entendendo todo o fluxo da aplicação, entendendo como que o software funciona, para aí sim, depois, a gente, de fato, implementar aquilo que a gente precisa. Uma outra situação, quando a gente está resolvendo um bug, e aquele bug, por algum motivo, ele gera diversas alterações em cascata na nossa aplicação. É muito difícil você mapear essa situação, e ainda pior nesse caso, quando acontecem alterações em cascata, porque gera um estado inconsistente da nossa aplicação. E isso pode se tornar um problema gigantesco, você ter uma aplicação que tem um estado inconsistente. Você pode apresentar uma informação errada para o seu usuário, a ação que ele queria fazer, ele não vai conseguir fazer. Então, existem diversos pontos aí. E a ideia com a palestra hoje será que sempre tem que ser assim? Ou será que existe alguma forma de a nossa aplicação ser mais previsível? Tudo isso que a gente está falando sobre estados inconsistentes da aplicação é bem de fato porque desenvolver software é uma tarefa complexa. E existem diversos meios, diversas variáveis no desenvolvimento de software que torna essa atividade complexa. O entendimento do problema, você pensar na estrutura de dados, você pensar na performance, na escalabilidade, o código que você escrever, ele de fato ele oferecer uma possível evolução do sistema, você se preocupar com a experiência do usuário na sua aplicação. Fora isso, você tem que lidar com prazo, não sempre você vai estar 100% focado naquela tarefa. Então, desenvolver software realmente é complexo. E essa complexidade, que antes estava bastante no lado do back-end, a gente vê muito isso nas aplicações front-end hoje, nas aplicações JavaScript. As aplicações SPA, né, Single Page Application, todo mundo conhece SPA, já ouviu falar do conceito? Beleza. Então, eles trouxeram diversos benefícios para a nossa aplicação, só que, de fato, a nossa aplicação agora está mais complexa do lado do front-end, porque agora a gente tem que lidar com roteamento, a gente tem que lidar com a experiência do usuário na interface como um todo, a gente tem que lidar com request e response da API, a gente tem que trabalhar com oferecer suporte offline, a gente tem que trabalhar com sincronização desses dados com a API para não gerar um estado inconsistente na aplicação. Então, as aplicações JavaScript hoje também se tornaram complexas. E o que é esse estado, né? É como a minha aplicação vai apresentar, o que eu vou exibir para o meu usuário, a ação que ele vai fazer, como a minha aplicação se comporta mediante a ação que ele vai fazer. Então, para a gente trabalhar com softwares realmente complexos, a gente precisa se preocupar um pouco com os princípios de engenharia de software, de boas práticas de programação. O pessoal falou aqui hoje de manhã bastante sobre isso, então, super alinhado com o que eles falaram. E se nós formos pensarmos em algum tipo de padrão de arquitetura, o padrão mais famoso, e que eu tenho certeza que todos vocês já conhecem, que todos vocês já ouviram falar, que vocês usam no trabalho ou já usaram em algum momento, é o padrão MVC. Esse padrão ele foi criado em 1970, na época do Smalltalk, e ele veio ele trouxe duas particularidades assim com ele. O grande fato, o grande benefício dele foi realmente separar a lógica da aplicação da parte de interação do usuário com a aplicação. Só que nessa época de 1970, o usuário interagia muito pouco com a nossa interface, o que já não acontece hoje. Se você fosse fazer uma métrica, seria absurda a quantidade de interações que a gente tem na interface hoje em dia.
Mas o MVC funciona maravilhosamente bem. Ele é um modelo amplamente consagrado e por todos os méritos. O princípio que ele trouxe da separação das responsabilidades é uma coisa que a gente fala muito hoje, tanto não só nessa parte de bibliotecas de componentes como React, Polymer, Vue, mas todo o desenvolvimento de nossas features, a gente está sempre focado em o que o pessoal falou aqui, né, da responsabilidade única. Esse modelo ele também é flexível. Então, existem várias variações no MVC, o MVP, o MVVM, existem tantos outros. Ele é de fácil implementação, então, assim, a grande maioria das linguagens ou oferecem alguma coisa nativa, ou existe algum framework ou biblioteca mais consagrado que implementa essa arquitetura, que vai te tornar mais fácil essa utilização. Só que, no caso do front-end, a gente tem algumas diferenças. Quando você pega, por exemplo, o Two-Way Data Binding, todo mundo conhece esse conceito do Two-Way Data Binding? Tá. Talvez o framework mais famoso que tenha trago essa abstração tenha sido o Angular, que é aquele poder que ele te traz de você estar editando o valor ali na interface e ele, em tempo real, ali, te mostrar, né, o valor atualizado. Só que isso, na verdade, o que está acontecendo ali por trás é uma dupla comunicação da Vue diretamente com o modelo. Isso gera uma bidirecionalidade na sua arquitetura. Isso é uma situação. Outras situações, porém, a quantidade de dados, a quantidade de dados que você tem que mostrar e as ações acontecerem de várias partes da sua aplicação. É diferente quando no back-end, que você tem um único ponto de entrada, que é a sua rota. Então, no front-end, você tem várias ações sendo acontecidas separadamente ao mesmo tempo, ou não, mas que torna isso um pouco mais complexo. E talvez esse seja o principal, esse terceiro elemento seja o mais importante, que à medida que a sua aplicação cresce, à medida que você adiciona modelos, à medida que você adiciona controllers ou adiciona as views, fica muito difícil de você entender e mapear o fluxo da sua aplicação. Qualquer ação que aconteça, fica muito mais difícil de você entender como que ela se comporta. Então, nesse caso aqui, por exemplo, a gente teve uma ação que foi assinada por que chegou em algum controller, e esse controller disparou todas essas coisas aí que vocês estão vendo. Não é uma coisa muito difícil de se reproduzir, afinal, o modelo nos permite fazer isso. Só que essa situação gera vários problemas. Além da bidirecionalidade, que eu já falei, existe o problema do efeito em cascata. Então, aconteceu uma ação em algum ponto da minha interface, e essa ação, por alguma ventura, gerou uma mudança num ponto totalmente aleatório na minha aplicação. Isso é muito ruim, a aplicação fica muito imprevisível. Eu não consigo mapear as ações da minha aplicação. Em uma aplicação imprevisível, eu não consigo testar se uma mudança vai gerar o resultado que eu quero que ela aconteça. Então, assim, quando a gente recebe algum requisito, ou a gente tem que dar manutenção em algum sistema desse tipo, é aquela classe good class que o João comentou mais cedo, é mais ou menos essa reação que a gente tem. A gente fica até com medo, né, de pegar naquela parte tão perigosa assim do sistema. Esses pontos que eu estou levantando sobre o MVC, quem apresentou foi o Facebook, na conferência deles de 2014. Então, eles usavam o Facebook utilizava o MVC na sua aplicação, só que eles encontravam diversos problemas. Eles reportaram principalmente problemas na parte de chat. Então, o Facebook te notificava que você tinha mensagens novas, só que quando você clicava no balãozinho para ver as mensagens, não existia a mensagem. Então, ele te dava uma falsa informação ali. Então, eles refletiram sobre esses problemas que eles tinham de inconsistência e eles decidiram criar um novo padrão de arquitetura, que é o Flux. Ele é baseado no Single Direction Data Flow, ou fluxo único de dados. Então, nesse mesmo exemplo da aplicação de chat, vamos ver o que acontece, como que seria o reflexo dessa ação de envio de uma mensagem numa aplicação de chat, olhando para a arquitetura do Flux. Primeiramente, a gente tem a nossa ação, que vai acontecer na nossa view. No caso, a gente está enviando uma nova mensagem e o outro usuário vai ter o feedback que ele recebeu a mensagem, por exemplo.
Aconteceu essa ação ela passa por um dispatcher que nada mais faz do que disparar essa ação para todos os ouvintes, né? É realmente um disparo de evento. Esses ouvintes, né, que seriam a store, é onde, de fato, está contida toda a lógica do que precisa ser alterado, o que precisa ser feito. Então, depois que a store fez o que ela precisava fazer, ali, fez o envio da mensagem, enviou para a API, enfim, ela notifica a view de que existe uma nova mudança no estado. Aconteceu alguma coisa, uma ação, que modificou o estado da minha aplicação e agora eu preciso atualizar o meu usuário com essa nova informação. Ele repassa isso para a view, que faz o reprocessamento desses dados. E se acontecer essa ação ou outra ação, o fluxo se mantém o mesmo. Ele sempre se mantém um fluxo direcional. Então, assim, a gente tem vários benefícios aqui nesse fluxo único. O primeiro é que não existem mais mudanças em cascata. As ações, elas são únicas. Eu faço essa ação e essa ação altera o meu estado. Eu não tenho uma alteração em uma outra parte totalmente aleatória do meu sistema. A aplicação fica muito mais previsível e mais fácil de testar, porque se eu estou no estado A e eu quero ir para o estado B, e eu quero conferir se, ao realizar a ação do estado A, eu vou para o estado B, é muito mais fácil de eu testar isso. Assim que o Facebook apresentou o Flux, em 2014, a forma que eles apresentaram ficou, digamos assim, não tão fácil para a gente utilizar nos nossos projetos. Então, existem, né, diversos tipos de bibliotecas que implementam a arquitetura do Flux e possibilitam e tornam mais fácil o uso para nós. E a aplicação mais famosa é o Redux. Então, o que é o Redux? Ele é um container de estados previsíveis para aplicações de JavaScript. Ou seja, toda mudança que acontecer, toda ação que acontecer na minha interface que gerar mudança de estado, eu tenho total controle sobre o que está acontecendo com a minha aplicação. A minha aplicação passa a ser mais previsível. Existem uma série de projetos que usam o Redux. Vocês podem acessar agora no celular o site do Twitter. A versão móvel do Twitter ela está toda redesenhada utilizando o Redux. Claro que eles usam outras coisas também, mas se você tiver a extensão do Chrome Tools do Redux, você vai conseguir ver como é que eles estão mapeando essas ações. Poderia apresentar aqui também aplicações de e-commerce, enfim, de N utilidades. Mas eu queria apresentar um projeto pessoal que eu estou fazendo. Assim, eu gosto muito de open source, eu acho que realmente vale a pena a gente dedicar, olhar o tempinho ali no GitHub, ver os projetos que tem, até porque você aprende, né, com outras pessoas, você não só consome, mas você aprende como que as pessoas estão fazendo também. Só que eu sinto uma grande dificuldade em criar uma rotina para poder olhar todos os projetos do GitHub, os projetos que eu gostei, ou até os meus projetos. Então, aqui seria a mini primeira versão desse projeto que eu estou trabalhando, que aqui, basicamente, eu tenho uma lista aqui de alguns projetos do GitHub. Aqui eu pré-carreguei com três projetos aqui, poderiam ser outros projetos aleatórios. Então, aqui, basicamente, eu coloquei uma mini descrição de cada um, o projeto, a descrição, e aí eu coloquei qual que é o dia que eu queria reservar para poder estar olhando aquele projeto. E aqui embaixo, eu criei um filtro para eu saber quais são os projetos daquele dia. Então, por exemplo, se eu clicar aqui na terça-feira, por exemplo, só tenho esse projeto aí datado para a terça. Se eu realmente ver esse projeto nesse dia, ok, eu posso dar um checkzinho nele aqui. Posso voltar aqui na minha lista para ver todos. E tem um filtrozinho ali também de feito. Eu posso também adicionar um item aqui. Então, beleza, ele adicionou aqui nessa lista. Então, assim, esse projeto realmente eu quero fazer, é projeto pessoal meu mesmo. Eu quero carregar não só alguns projetos, mas carregar de todos os projetos, enfim, os projetos que eu já vi. Enfim, eu tenho um roadmap grande para esse projeto. Mas, por ser eu acho que seria uma boa ideia apresentar, por ser mais simples de se visualizar. Infelizmente, não vai dar tempo de mostrar código, mas depois vou passar alguns links para vocês podem dar uma olhada na documentação do Redux, ver como que aplica. A ideia mesmo é mostrar os benefícios dele e ver que, de fato, ele é uma boa opção. Mas,
as implementações do Flux, elas resolvem um grande problema, que essas alterações em cascata, né? Então, a gente não tem mais mudanças em cascata na nossa aplicação. O código fica muito mais previsível, ele é muito mais fácil de testar. Então, tem muitos benefícios utilizando o Redux. Está sendo muito falado sobre o tão sonhado ou possível fim aí do MVC para aplicações front-end. Sinceramente, eu acho meio prematuro esse tipo de análise, até porque não é porque agora eu apresentei para vocês o Flux que vocês vão utilizar e o MVC já deixou de ser uma opção, não faz sentido nenhum. Porém, com a experiência que eu tive, que eu estou tendo mexendo com Redux, se a sua aplicação estiver trabalhando com dados dinâmicos, se você tiver na sua aplicação, se você quer ter na sua aplicação um código mais explícito, mais fácil de testar, muito mais previsível, se você quer trabalhar com dados imutáveis e programação funcional, que é um outro tema muito foda, assim, dá para falar horas disso, o Arthur vai falar para a gente mais tarde no fim do evento. Se você tem a necessidade de controlar eventos na sua aplicação, do lado do front-end, e se você quiser gerir, ter controle melhor sobre o estado da sua aplicação, o Redux ele é uma ótima opção. Aqui eu estou focando no Redux, mas existem outros approaches, como o MobX também está sendo muito usado hoje, mas realmente se você disse sim para algum desses itens ou para todos eles, realmente é uma boa opção. Então, o link desses slides, vocês podem acessá-lo, esse link que está aqui. Vocês podem me achar nas redes sociais por esse link aqui. Em algumas vai variar com um A a mais ou um A a menos, porque já tinha o nick e eu tive que colocar um outro A. Eu estou falando sobre Flux e Redux no meu blog, então eu vou fazer um post lá muito mais detalhado, explicando como que usa, enfim. Então, foi um pouco corrida a apresentação, então não dá para mostrar código, infelizmente, mas lá no blog eu vou fazer um bem detalhado. Inclusive, eu vou estar mostrando outras opções além do Redux, então vocês não precisam ficar totalmente dependentes a isso. Então, para fechar, algumas referências à documentação do Redux, que, sinceramente, em minha humilde opinião, é uma das melhores documentações que eu já encontrei de projeto open source até hoje. Muito bem explicada, com exemplos claros, os exemplos funcionam, isso é importante. Tem o curso também do próprio criador do Redux, o Dan Abramov. Esse curso é de graça, então é legal ver como que ele criou, como que o Redux funciona. E tem esse projeto no meu GitHub, que é a Awesome Flux. Eu formei em Ciência da Computação recentemente, eu fiz meu TCC sobre Flux, então eu compartilhei nessa lista todos os resources que eu encontrei, que eu pesquisei, e o meu TCC também está lá, então lá também está mais explicado e detalhado esse assunto. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção.